Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast Tô Seguro. O meu nome é Ricardo Teixeira e estou novamente aqui com a minha linda esposa, Bianca Condic. Tudo bem, minha vida? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você é muito linda, como sempre. Maravilhosa. Estamos hoje aqui com um convidado que me enche de orgulho de poder estar sentado nessa mesa com ele. Estou eternamente grato às oportunidades que eu tive na minha vida e hoje não seria diferente. Estou sentado aqui com uma pessoa que tem 30 anos de MetLife. Das personalidades mais importantes do nosso mercado hoje no Brasil. Pessoa que praticamente fundou esse canal e vem trazendo grande notoriedade para a MetLife dentro do nosso país. Estou aqui hoje com Guilhermo Innocenzi. Tudo bem, Gui? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade que depois desta apresentação eu fico super lisonjeado. Eu gosto muito da difusão que vocês estão fazendo de todo o que tem a ver com seguro, proteção, incluso o negócio em si mesmo. Assim que para mim é uma honra, como falei, estar aqui hoje com vocês. Muito bom, agradeço muito. Guilherme, queria começar, acho que todo mundo no nosso canal e no mercado tem muita curiosidade de saber a sua história. Você estava contando pra gente que você tem 30 anos de MetLife. Como começou tudo isso? Com uns 10 anos de idade, não foi? Empecé com 7 anos. Agora tenho 37, estou com um pouco grisalho. Olha, é uma história longa. É uma história que eu gosto de lembrar e tem a ver com muitas das coisas que nosso negócio gera como oportunidade. Eu sou licenciado em literatura como formação. Eu estudei letras na Universidade de Buenos Aires. E depois disso, comecei uma tarefa trabalhando em um jornal que estava começando na Argentina, que se chama ainda, existe, Página 12. E em algum momento eu me di conta que eu queria incrementar meus ganhos. Eu queria desenvolver uma profissão que eu gostasse, que tivesse sentido para mim, pero que além disso também me gerasse uma oportunidade de crescimento financeiro. E empecé a ver algumas outras alternativas. Entre essas alternativas, comecei a gerenciar um negócio de um restaurante. E trabalhei vários anos em um restaurante. Aí me di conta que era um negócio que gerava, não havia deixado de fazer o outro, gerava oportunidades, mas não era o que eu estava buscando. Aí, uma história particular. Eu assisti com um amigo meu a la Copa do Mundo em los Estados Unidos. E nesse momento eu não tinha muita referência, 94. nunca havia... 94. Nunca havia escutado da MetLife, jamais. E a gente estava em São Francisco e tínhamos que ir a assistir o jogo, se não lembro mal, era o jogo de Suécia e Brasil, se não lembro mal. E era em Palo Alto. E a gente saiu. Nesse era um mundo sem GPS, sem celular. E nesse mundo sem GPS, sem celular, a gente errou o caminho. Então, as autopistas nos Estados Unidos são gigantescas. Se você sai por um lugar errado, pode estar muito tempo. Bom, a questão é que em algum momento estávamos muito perdidos e se acercava a hora do jogo. E a gente não sabia nem para quem perguntar, nem onde, nem nada. Chegaram no México. A gente estava perto da fronteira. E em um momento eu olho para um lado e eu olho de verdade um dirigível. E eu falo, deve ser lá. Porque era o único, imagina, tudo um espaço super baixo, Ficava, nos não estádios, tem né? nada. Quando você sai de São Francisco, até que chega, tem vinhedos de um lado, ou seja, era um lugar muito, com muita natureza, mas não tinha muita coisa e tudo baixo. E eu olhei e enxerguei um dirigível. Lá, eu falei, a gente vai para aí. Eu não sei se era premonição ou o que, a gente chegou, assistiu o jogo,
E o dirigível que estava era o dirigível da MetLife. Nossa! E aí eu tomei conhecimento do nome. E aí a história acabou. Isso seria julho do ano 94. Perto de dezembro, meu irmão me liga e me fala: olha, ligaram para mim, está chegando uma companhia aqui na Argentina, está buscando pessoas que queiram desenvolver um negócio. Eu falei: olha, não sei o que é, mas eu gostaria. E a história encerrou 1º de fevereiro de 1995. Eu comecei com a primeira turma de corretores que se formavam em MetLife da Argentina para difundir o seguro de vida na Argentina, que era algo que em Latinoamérica existia pouco e na Argentina não existia, 30 anos atrás. Meu Deus. Caraca, foi o dirigível. Eu acho. Imagina ele no carro assim, ó. Vamos lá no carro, vamos lá. A gente poderia haver chegado a qualquer outro lugar, mas a gente chegou no lugar certo. Sim, mas é interessante que a sua formação é em humanas, né? E todo mundo tem muito isso na cabeça de até quem busca, né, pessoas, né, para essa área, de procurar pessoas de trabalho em bancos, de procurar pessoas de exatas, né? E a sua formação é de humanas, né? Mi formación es Letras. de humanas, es letras y obviamente que eu tuve que aprender Sim. um monte de outras coisas. Uhum. Agora, eu vou te falar que também essa formação me gerou a possibilidade de poder conectar com nossos clientes, depois de poder conectar com nossos corretores, de poder ajudar, porque nossa ferramenta é justamente nossa linguagem. Uhum. E aí, outro tema que eu acho super importante, que para mim é para encorajar a qualquer que queira se formar neste negócio, é se você tem a sorte de se associar com uma representação que tem metodologia de trabalho, com uma representação que conhece os processos e demais, você não se tem que preocupar com tudo isso, você simplesmente tem que ter muita vontade de trabalhar, porque o método faz milagres com qualquer que queira se dedicar a este negócio, Perfeito. porque está todo muito bem desenvolvido. Está todo para te ajudar a que você construa um network positivo, poder ajudar o cliente, poder entender como esse cliente precisa ser ajudado, como dar-lhe uma oferta. Assim que eu sou um exemplo de que você pode provenir de qualquer lugar. E no começo foi difícil? Porque se hoje em dia já é difícil conscientizar as pessoas, imagina naquela época, né? Olha, sim, foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. Eu acho que as dificuldades da época não são muito diferentes das dificuldades de hoje, de verdade. Porque a dificuldade maior é se organizar teu esforço, administrar a frustração. Não é aprender um produto se aprende relativamente fácil. Juntar o produto com a necessidade do cliente também é algo relativamente simples, porque as necessidades dos clientes, se bem cada um é individual e cada cliente tem algo absolutamente único, mas os pacotes de soluções são, em muitos casos, comunes. La mayor dificultad para mí estaba en poder construir una metodología de trabajo y eu incorporar una rutina que sea saudável y que esteja y que camine con los objetivos que eu tenía de atingir determinadas metas. O sea, fue más una construcción del corretor adentro mío que una dificultad do mercado externo. Legal, perfeito. E você ficou trabalhando na MetLife Argentina por quanto tempo? Muitos anos. Como corretor? Trabalhei como corretor muitos anos. Depois, eu gostei muito de cada uma dessas etapas. Muito. A etapa de corretor, para mim, era muito legal. Porque você conseguia fazer o que você queria fazer. Então, eu trabalhei como corretor, trabalhei como lo que en Brasil equivale al subrepresentante, como representante. Depois dirigi uma região. Depois passei a trabalhar a nível LATAM
construí um negócio, trabalhei, ajudei a construir o negócio de treinamento de todo o Latam, de todos os negócios. Depois me fiz cargo da agência a nível Latam e depois cheguei ao projeto Brasil, que é este nosso último sonho y lo que estamos construyendo día a día, que hace 10, quase 11 anos que estamos construindo aqui no E Brasil. quando você saiu da parte de trabalhar com os clientes para a parte corporativa? Uhum. Quando foi essa mudança, assim? Foi a los 3 anos de desenvolver minha carreira como corretor. Eu gostei da proposta, eu gostei do desafio. Eu falava, olha, se eu consigo fazer com uma carteira de clientes, eu sempre gostei de ensinar, eu gostei de ajudar a outras pessoas a que pudieran percorrer o mesmo caminho que eu percorri. Eu quero ser super grato a eu não hubiera tido sucesso Uhum. de não ser por todo o trabalho que fiz comigo, meu subrepresentante, que na Argentina se chamava de outra maneira, y lo que era el representante, que también en Argentina se llamaba de otra manera, pero las funciones eran las mismas. Eu soy 100% formación de ese proceso, 100%. Si ellos no hubieran me acompañado, si ellos no hubieran me treinado, si ellos no hubieran feito coaching, si ellos no hubieran feito ajustes, si ellos no hubieran me direccionado, eu não estaria aqui, com certeza, Uhum. com certeza. Ô Guilherme, e pô, você estava já com uma carreira de muito sucesso, né, na MetLife, cuidando de uma região inteira, né, Latam. Aí o pessoal chegou assim, ó, Guilherme, deixa eu falar um negócio para você. A gente está abrindo um negócio ali no Brasil, abandona tudo aí que você está fazendo, traz sua família para cá, e vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Como é que foi isso lá? Olha, não foi exatamente assim. Brasil sempre para a MetLife foi um mercado muito relevante. E MetLife sempre enxergou o Brasil como quase um continente de oportunidades. Então, nós em Brasil, como companhia, estávamos olhando que éramos muito bem sucedidos em uma rama do negócio, que é o negócio de Employee Benefit, que é uma linha super bem sucedida em Brasil com MetLife, e existia a oportunidade de desenvolver o negócio de vida individual. E foi como um grande desafio. Foi o desafio de colocar e fazer crescer um negócio de zero. Eu acho que para mim foi um privilégio. O sea, o privilégio de você falar, ok, a gente tem a oportunidade de ajudar a construir este sonho e em um país que tem dimensões continentais, que é em si mesmo gigantesco, que tem uma oportunidade enorme. Então, como foi? Es desafiador, pero a la vez es un gran sueño. Y también fue un sueño para nuestra familia, porque para nosotros fue todo un desafío porque había que tomar decisiones pessoais. Y esas decisiones pessoais tienen que ver con todo aquello que você entrega para que algo aconteça. En ese momento, mi filha más velha tenía 19 años y estaba comenzando la universidad en Buenos Aires. Entonces a gente tuvo que tomar la decisión de dividir a familia. No se puede tocar un negocio en un país da magnitud de Brasil y da importancia que tem agência no Brasil de outro jeito que não seja estando aqui 24/7, todos os dias, todo o tempo. Y así lo tomamos y nos mudamos todos. Y nos mudó mi mujer, mi filha más nova, mi filha más velha, ficou en Buenos Aires terminando su carrera. Y así que nos llegamos. Eso fue un desafío, pero también fue algo que nos llenó de energía, entusiasmo, alegría. Sua filha mais nova tinha quantos anos? Tenía en ese momento 5 para 6.
Era super Pequeno. criança. Uhum. Fala português um pouco melhor do que eu. Mas ela viveu quase toda a sua vida aqui. Sim. E hoje E vocês estão super bem estabelecidos, né? São 10 anos, né? são 10 anos para 11. Eu gosto muito. O Brasil é um país muito generoso, em todos os sentidos. É socialmente generoso, economicamente generoso. Eu sempre fui super bem recibido aqui. Super, super bem recibido. Sempre, pero desde el día 1 fui tratado con muito carinho, com muito cuidado. Foi uma experiência muito boa. Você, como em tempo de Argentina ainda, eu me vejo agora aqui a cabeça, você enfrentou um período de crise cruel na Argentina. Um É, negócio absurdo ali, né? olha, sim, sim. Argentina é um país desafiador, que tem uma parte muito positiva de que te prepara. Pero sí, eu passei a crise del 2001, a crise del 2008. Depois, quando trabalhamos em Latam, tuvimos outros movimentos críticos em outros países. Incluso quando chegamos a Brasil, Brasil também estava passando por uma crise Sim. significativa, coisa que para mim era já mole, ou seja, o dia a dia, ou seja, incerteza. Não sei o que é outra coisa, ou seja, não conheço outra, Eu acho que outra são muito situação. eu acho que o Brasil e a Argentina eles são muito parecidos, porque o Brasil é muito maior e é um Aham, país muito mais rico por ser muito maior, né? sim. Mas são países muito parecidos e eles fazem coisas muito parecidas politicamente, tudo. Tem Então, ciclos similares, tem exato. ciclos similares e também todas nossas economias em desenvolvimento são economias que têm, às vezes, pontos de inestabilidade, pontos de idas e de volta. E aí, novamente, nosso negócio, eu sempre falo que nosso negócio é contracíclico. Ou seja, Uhum. nós somos mais necessários Nossa. Nas quanto crises. mais crises aconteça. Porque Uhum. imagina, se em um momento bom você precisa, imagine num momento ruim ou num Exato. momento É aí que a difícil. pessoa lembra, né? Que existe tudo isso. Exato, exato. E nós somos como um paraquedas. Ou você tem quando precisa, ou você não volta a precisar. É, E nesses anos todos, qual você acha que foi, assim, o momento mais difícil que você passou? eu vivi um momento sumamente difícil em Argentina quando havia uma especificação de produtos que nós vendimos em dólares. E esse momento, estar perto dos clientes era muito importante porque a sensação de insatisfação do cliente, lógico que não era com a companhia, era algo que excedia a companhia, mas nós estávamos aí e nosso papel era atender, responder, conter, entender. Pero essa sim foi uma situação muito Como difícil. assim? Eu n- Nós vendíamos, Aham. nesse momento, na Argentina, seguros que estavam denominados em Aí dólares. não podia, foi quando tinha que ser em peso, era isso? Exato, mas havia uma lei Uhum, que falava que todo dólar era equivalente a um peso. uhum, Então, se você tinha 300.000 dólares em tua conta de reserva, você tinha 300.000 pesos, era tanto faz. E se você pagava, lo mismo. E se você tinha 1 milhão de dólares de seguros ou 1 milhão de pesos, tanto faz. Quando mudou essa normativa, hubo una diferencia. Entonces, las personas que tenían, en ese momento nosotros también vendíamos productos de apoyo a previdencia, teníamos fondos en los seguros, el valor del seguro, el aporte del seguro estaba nominado en dólares, y eso mudó y eso generó una grande frustración para nuestros clientes, y nosotros estuvimos ahí para conterlos, pero era uma situação muito porque aí o difícil. peso desvalorizou muito. O peso desvalorizou 40% de um dia para outro. Então, isso tem um impacto muito grande. Sim. Quando você chegou aqui no Brasil, nos primeiros anos, qual era a sua missão? Ah.
Eu sou argentino, você sabe. Eu não consigo ter ambições pequenas. É, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi dois grandes oportunidades. Vimos com a companhia dois grandes oportunidades. Primeiro, Brasil tinha um espaço enorme para crescer, ainda tem, no negócio de vida individual. E nós tínhamos uma vocação de construção, de ajudar a construir distribuição qualificada, treinada, desenvolvida, que era absurda. E a gente falou, se nós juntamos essas duas coisas, não temos como não ser a melhor distribuição do mundo. Ou seja, e essa foi nossa ambição desde o dia 1. Nós queremos pensar que podemos ser mega produtivos, que podemos gerar uma difusão absurda del seguro de vida e que também podemos criar oportunidades para milhares de pessoas que quieran comprar o que quieran distribuir. En ese momento eu tinha mentalmente como um slogan que você até alguma vez deve haver escutado de mim, que era prosperidade para todos. Porque para mí resumía algo simples, que era lo que nós procurávamos. Podíamos gerar prosperidad para todos, para nuestros clientes, para MetLife, para nuestros distribuidores. Era prosperidad para todos, es prosperidad para todos. Y siempre pensamos, y ainda creemos, que queremos ser la mejor distribución del mundo. Esa es nuestra ambición, hacia eso queremos ir. E quais foram as dificuldades que você teve quando chegou aqui? A dificuldade era criar tudo desde zero. Eu falava para nossos primeiros parceiros comerciais que em todo momento você fala para as pessoas ter empreendedorismo, que é, ok, eu vou ir de A a B e eu vou construir isso. Ok, eu falava, mas aqui, agora, você vai ter que agregar mais uma condição. Você tem que ter, além de empreendedorismo, você tem que ter pioneirismo. Porque todo íbamos a estar fazendo-lo por primeira vez. En el año 2015, eu falava para meu time, senhores, todo nos vai passar por primeira vez. Por primera vez vamos a tener este problema, por primera vez vamos a sacar esto, por primera vez vamos a errar con este producto, por primera vez no vamos a conseguir hacer esto, por primera vez esto va a dar certo, y así va a ser todo. Todo era feito por primera vez. Uhum. Entonces, esos eran nuestros grandes desafíos, que necesitábamos una altísima dosis de pioneirismo y una altísima resiliencia para construir, porque é inevitável que você faz, erra, corrige, faz, erra, corrige. E você tem que ter muita convicção e muito desejo, porque você vai estar todo o tempo enfrentando situações de arrumar, corrigir, de lançar, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, errar, como falei. Y esos son los grandes desafíos de crecer. Por otro lado, también está la satisfacción cuando se ve, esto dio certo. Muito bom. E Guilherme, você trouxe muito bem, né? Que a companhia era uma para sair do 0 para o 1. Uhum. Era uma companhia. Aí, em algum momento, teve que sair do 1 para o 5. Sim. Nós já saímos, já avançamos. Em algum momento, saiu do 5 para o 10. E eu sinto que hoje estamos vivendo do 10 para o 100. Uhum. É exatamente esse momento. Você concorda com isso? Concordo. Quais são os próximos planos para a MetLife? Os próximos planos da MetLife, a visão de longo prazo é a mesma. Nós seguimos com a mesma ambição de ser a melhor distribuição de seguro de vida do mundo. Essa sigue sendo a nossa visão de longo prazo. Se você vê hacia onde vai MetLife como companhia global, você de lo único que escuta quando fala nosso CEO global é crescimento. Crescimento, desenvolver coisas novas,
criar novas oportunidades. Aqui no Brasil, nossa visão é seguir crescendo na distribuição. Nós queremos realmente democratizar o acesso ao seguro de vida. Queremos que milhares de pessoas puedan acessar a ter uma proteção adequada, diseñada para eles, que funcione, que los acompanhe ao longo do tempo. Que coisas queremos seguir incorporando? Queremos seguir incorporando nossa oferta de proteção. Nós sabemos que como companhia a proteção está em nosso nome. O sea, nós somos MetLife, nós somos proteção, nós somos aqueles que vão estar do lado do cliente no momento que algo dê errado. Também sabemos que há muito espaço para construir uma grande plataforma de lo que nós chamamos de living benefits, que são coisas que hoje se precisam, como atendimento de saúde, atendimentos de cirurgias, atendimentos de doenças, atendimentos parciales, toda una serie de necesidades en las que nos queremos estar. Todo lo que tiene que ver con el mundo de accidentes, todo lo que tiene que ver con los ecosistemas de protecção hoje em Brasil. Mais ligada ao plano de saúde, você está falando agora. Coberturas em vida. A complementar, são coberturas em vidas e a complementar espaços. Hoje em Brasil há muitas pessoas que não têm um plano de saúde, mas têm necessidades e nós podemos ajudar em isso. Também nós temos nossa previdência. Cada vez as pessoas, afortunadamente, vivem mais tempo e precisam ter uma fonte muito segura de onde destinar esos fondos. Entonces, nossa visão, esse passo para 100, Ricardo, tem a ver com seguir crescendo, automatizar al máximo nossos processos. Queremos realmente melhorar a jornada de nossos clientes e a jornada de nossos distribuidores. Sabemos que há uma oportunidade enorme em todos esses espaços que nós queremos que para nossos clientes seja muito simples acessar a las coberturas, seja muito simples entender, e a nossos distribuidores muito simples vender, cotar, mudar, fazer ajustes. Entendemos que por aí o negócio cresce e dá um melhor valor e, obviamente, como mencionei antes, expandir nossa oferta de soluções para cobrir as maiorias das necessidades que hoje ainda estão insatisfeitas no Brasil. Nenhuma seguradora nesse país lançou produtos como a MetLife lançou nos últimos tempos. Isso não sou eu aqui, sou cria da casa falando. É real. Real. MetLife vem investindo milhões e milhões de dólares em lançamento de novos produtos, em coberturas que cada vez mais façam sentido com cada fase daquelas pessoas, né? De todos os nossos clientes. E trazendo talvez você não tenha de cabeça o número, mas nesses 10 anos, Gui, quantos milhões de dólares a MetLife já investiu no nosso canal? Muitos. Conta rápida, mais de 150 milhões de dólares. Meu Deus. Ele está escondendo de mim, viu? Porque eu não vi. Eu depois posso passar para você Me conta depois, quanto foi distribuído em alguns Lá em casa eu não tô vendo. Ah, ok. Mas reclama, porque aí tem. Tá aí, tem um caixa 2 aí, viu? Ah, pois é. Porque hoje muito se fala, né, me quebrou aqui o raciocínio. Hoje muito se fala de novos players surgindo, trazendo investimentos, e a gente ainda de forma muito rasa, fazem uma análise comparativa, né? Não tem comparação. Falando aqui de 150 milhões de dólares, coloca isso em reais hoje, dolariza isso, traz para a realidade, é muito investimento. Você vê que realmente a MetLife vê isso aqui como um grande sonho realizado. Você vê o tamanho que nós tínhamos no passado. Você começou a falar ali, eu fiquei resgatando do tempo que eu fui consultor e fazendo um paralelo com o investimento em tecnologia, por exemplo. Eu tinha que preencher 11 folhas de carbono para levar lá, entregar lá na MetLife, para uma pessoa receber a proposta, digitar,
subir no negócio. Hoje, em 7 minutos, um cliente está assegurado com o nosso produto. Isso é formidável, assim, formidável. E eu queria fazer 3 perguntas para você agora em relação ao nosso modelo de negócio. Qual o melhor conselho que você daria para um consultor que está começando hoje? O melhor conselho que eu daria para um corretor hoje é construa um plano de trabalho, peça apoio a seu subrepresentante para poder executarlo e acompanhe esse plano de trabalho com uma frequência diária de acompanhamento de lo que você está fazendo e os resultados. Eu acho que de muitas recomendações que eu escutei ao longo dos anos, a que para mim, em minha fase de corretor, foi mais útil foi monitorar meu próprio negócio diariamente. Isso transformou a forma, transformou o jeito que eu pude gestionar o negócio. Por quê? Porque, e eu falei isso várias vezes, há um modelo que é pedagógico, há um modelo que é andragógico. Nós, os adultos, nos regimos por conceitos andragógicos. E há outro ponto muito importante para os adultos, que é a relação que nós, adultos, temos com a frustração. Nós não passamos bem a frustração. Não é um desafio agradável para nós que algo não dê certo e demais. Mudou muito para mim, quando eu comecei a controlar o gap diariamente, porque sempre eram microajustes. Então, eu sabia que se hoje eu tinha que pegar 17 recomendações, e havia pegado 12, mañana pegar 17 mais 5 não era gran coisa. Ahora, si eu prolongaba eso y tenía que pegar en algún momento 100 recomendaciones, ya no iba a conseguir. Entonces iba a empezar con un atraso que me iba a comenzar a frustrar. Entonces, lo mejor que eu pude fazer, la mejor aprendizaje, lo mejor que me enseñó en su momento quien era meu subrepresentante, fue: este es un negocio que hay que monitorarlo diariamente. Obvio, hay que automonitorarlo diariamente para hacer control del gap diariamente. Eso mudó completamente la forma que eu establecía mis rutinas. Cuando eu pude establecer mis rutinas, Ricardo, eu tenía un objetivo en este negocio. O sea, eu vou estar tranquilo el día que eu me anime a pedir un crédito con este negocio. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo ya controlo este negocio y que sé cuánto voy a ganar dentro de 4 meses, dentro de 10 y dentro de 30. Y esa situación, yo no quería dejarla fuera, yo quería tener control sobre eso. Y la forma que yo achei de tener control era tener control sobre mis rutinas, porque yo tenía una gestión diaria de las cosas que yo precisaba para atingir mi meta. Entonces, esa para mí es mi mejor recomendación, es faça algo que esteja 100% no teu controle. Exato. Não dá para o cara chegar na sexta-feira e querer fazer a agenda inteira da semana seguinte numa manhã. É impossível. É que é pouco eficiente. Exato. Para mim, não é que esté mal ou que esté bem. É pouco eficiente. Mira, a taxa de insucesso das reuniões que você agenda com mais de 72 horas é altíssima. E pensa em qualquer de nós. Somos todas pessoas ocupadas. Eu consigo cumprir muito melhor minha agenda de hoje, com certeza. La de amanhã também. Agora, talvez la de dentro de 4 dias vão acontecer coisas que estejam fora do meu controle. Muito bom. Então, eu fazia ligações diárias. Por quê? Porque se eu ligava para alguém que me falava, não, eu vou conseguir te receber na semana que vem, eu não marcava essa reunião. Eu marcava uma próxima ligação. Pero eu queria que desde o dia que falou, ok, ven para meu escritório,
hasta que eu conseguia ir para o escritório, não passassem 48 horas. Porque eu detestava a taxa de insucesso. Quebrava minha agenda, quebrava meu dia, quebrava meu ânimo. Não é algo. E eu me di conta que em 48 horas eu tinha uma taxa de sucesso muito alta. Para isso eu necessitava ligar todos os dias. Então, para mim não é uma questão de se está bem ou está mal. Eu acho que eu gosto de deixar de fazer aquelas coisas que eu acho que não são eficientes para mim. Perfeito, perfeito. Guilherme, a segunda agora. Para um subrepresentante, que nós batizamos de head lá na Gorila, no que tange recrutamento, qual o seu melhor conselho? Meu melhor conselho é... Podem ser dois? Pode. Ok. Meu melhor conselho é: construa uma plataforma de formação de corretores que não dependa de que você recrute super-heróis. Se você depende de alguém que entre ao negócio, que tenha muitas condições, que sempre são bem-vindos, mas que podem ser difíceis de detectar, pode ser que não haja muitos, você vai ter uma relação de escassez com essa atração. Quando eu acho que aqui no Brasil, no mercado, você tem milhares de pessoas que querem melhorar suas condições financeiras. Milhares, milhares, milhares. Se você sai hoje para a rua, e não estou falando de que todas as pessoas deveriam fazer este negócio, porque talvez há pessoas que não gostem de fazer este negócio. E isso está ok. Lo que digo es que hay milhares de pessoas para conversar. Para isso você precisa ter uma plataforma para poder ajudar em la formação de essas pessoas, para essas pessoas conseguir construir sua empresa individual e poder alocar essa empresa individual e funcionar normalmente. Então, você precisa construir essa plataforma. E a segunda parte é: ponga muito foco en el inicio, porque volto al punto anterior. Os adultos não gostamos da frustração desnecessária. E muitas vezes, e está provado, fizeram hace não tanto tempo um estudio onde davam para as pessoas, em uma mesma sala, construir essas palavras donde te dan as letras quebradas e você tem que achar as palavras. Então, dividiram, as pessoas não sabiam que não todos tinham... Eu não sei como se chama, mas deve ser. Mas você dá um monte de letras e você tem que achar a palavra. E eles não sabiam que não todos tinham as mesmas letras. Então, dividiam em la sala um grupo com algo impossível de fazer, achar nenhuma palavra com essas letras, proposital. E ao outro grupo com algo muito fácil. Então, poniam el horario y marcaban eso y tenían que levantar a mão. Tenían que levantar a mão quien hallaba. Claro, este grupo que tenía una palabra fácil, todo el mundo levantaba la mano. Estaban todos, sí. Y el resto no conseguía. Y hicieron eso 3 o 4 veces. Y después entregaron el mismo grupo de palabras, para todos. Y dieron tiempo. ¿Qué aconteció? El grupo que había trabajado con las palabras que no hallaba, o sea, que había estado expuesto a la frustración de manera recurrente, no halló la palabra que sí era posible y sí era fácil. Eso quiere decir que en el cuarto intento él ya desistió de procurar. Si nós entendemos esa analogía con ajudar a alguém a que starte um negócio aqui, vamos entender como se starta este negócio. Perfeito, perfeito. Guilherme, então, assim, o primeiro conselho, né, que você deu, você quer, pelo que eu entendi, você acha melhor contratar vários medianos e ensinando e tentando que eles, e fazendo que eles melhorem, que eles se tornem vendedores melhores, do que ficar procurando um Iago. Do que ficar se desgastando procurando um Iago e não contratar ninguém. Eu haria uma pequena diferença. Você
Você assistiu o filme Ratatouille? Uhum. Ok, eu sou um convicto do que falava Gusteau, que era o dono do restaurante. Qualquer um pode cozinhar. Tá. Só que tenha a vontade de aprender, a constância de trabalhar, que tenha bons mentores. Eu acredito que para vender seguro de vida, você precisa ter condições de sociabilidade, de empatia com o cliente e demais, mas não é algo muito restritivo. Se alguém vai ser mediano ou extraordinário, eu acredito que é algo que não acontece previamente. Tá. É uma decisão de cada pessoa. Eu não consigo enxergar alguém e falar esse é mediano, esse é extraordinário. Essa é uma história que cada um construi. Quando eu falo do perfil, primeira coisa, é muito difícil identificar a uma pessoa como Iago, Uhum. que é indudablemente um corretor extraordinário. Uhum. Extraordinário, fora da curva. É muito difícil detectar essas pessoas. E também é muito difícil que haja muitas dessas pessoas. Minha sugestão é traga pessoas, convide pessoas para este negócio que queiram construir uma empresa de distribuição de maneira sincera, que realmente se dedique ao negócio e que você ajude essa pessoa a que esse esforço seja um esforço bem dirigido e você vai poder convidar a muitas empresas a construir-se dentro do seu guarda-chuva. Depois, se vai ser mediano, extraordinário, não? É uma decisão mais da pessoa. É muito difícil você saber com antelação até onde alguém vai chegar. As pessoas são super surpreendentes e as pessoas evoluem. Uhum. E é uma loucura isso, porque às vezes você faz, né, todo o processo ali com a pessoa e ali o processo é incrível. Tempo certo, mercado, um cara que teve sucesso em um monte de lugar, perfilzão. Você fala assim, nossa, esse aí vai ser meu campeão. Só que na hora do primeiro desafio, na hora das primeiras rejeições, essa pessoa sofre demais por aquilo, vê que pegar o telefone e ligar é algo que fere o que ela acredita, mexe com o ego, pedir recomendação é algo inatingível ali, porque o cara assim, não, vou pedir recomendação, não gosto de incomodar meu cliente. Aí você pega o outro extremo, aquele cara que passou no processo ali meio cambaleando, que você fosse, não, isso aqui validou, dos 3 pontos, 2 foram a favor. Esse cara sai como o vento, rasgando tudo que ele vê pela frente, pegando recomendação, ligando incansavelmente. Talvez não conheça nenhuma regra do contrato que ele tem, mas ele recebeu a mesma oportunidade que o outro cara. Só que o que esse cara tinha? Fome, vontade. E ele quis construir algo gigantesco. Eu falo muito da Gabi aqui, né? Em todos os episódios. O que eu falo dela? Hoje é a nossa consultora com maior consecutividade. O tempo que a gorila tem de vida, ela tá consecutiva. E a Gabi, quando ela chegou aqui, Gui, ela me perguntou assim, meu, o que eu tenho que fazer? Você tem com ela lá naquela salinha do escritório ali, que você conhece muito bem. Falei assim, Gabi, só tem uma coisa que importa nesse negócio. Só tem uma coisa. Pegue recomendação. Você é uma pegadora de nome profissional. Esse é o seu negócio. Feche 12 contratos por mês e nada mais importa. E é isso que ela fez, isso que ela vem fazendo até hoje. Então, tudo que você falou de forma maravilhosa, no final das contas, a pessoa precisa ter fome também. Precisa querer fazer. E tá no nosso papel de recrutador achar isso. E a última dessa série, antes de entrar nas perguntas do nosso público aqui para você, que hoje eu abri uma caixinha de perguntas assim, o que você perguntaria para um vice-presidente de uma multinacional, a maior do mundo de segmento? Para um representante de seguros, uma pessoa como eu. E aí eu não vou nichar em nenhum segmento das nossas áreas. Qual o melhor conselho? Tenha interesse genuíno em las pessoas que acreditaram em querer empreender junto com vocês. El rol de un representante de MedLife es ayudar a todas esas pessoas a dar certo.
Y ese interés genuino es sumamente importante. Siempre mi mejor recomendación es cuide ese proceso, cuide que las personas reciban una plataforma de suceso que fazendo, es como si você fossem o diretor do hospital. Você precisa que o médico atenda, você precisa que o enfermeiro assista, você precisa que funcione a farmácia, a drogaria, você precisa que tudo isso funcione. E o papel para mim é poder ajudar e dirigir os esforços, porque as pessoas não têm esforços ilimitados. As pessoas todas temos esforços limitados. Uhum. Então, o papel para mim de um representante, minha melhor recomendação é sempre estar muito conectado a que esse esforço esteja sendo direcionado en el lugar adecuado, que el esfuerzo tenga sentido. As pessoas nos vamos empolgando de micro sucesos. E quando você quer algo, você não vai ir de 8 para 80, você vai ir de 8 para 9, para 10. E aí um momento difícil que são os inícios. Eu pongo muita atenção nisso. Porque no início tem muitas mais pessoas desistindo que falindo. As pessoas começam a desistir porque o princípio você tem que quebrar algumas leis da inércia. Depois, quando você tomou velocidade, também é muito difícil de parar você, porque você já tem uma inércia, você já tem. Para mim, o tramo de 8 a 18 é muito mais difícil que de 70 para 80. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Exato. Ese es el primer paso y ahí el rol del representante es fundamental, cuidar todos los startups y liderar con profunda dedicación y vocación de servicio el direccionamiento del esfuerzo. Perfeito, Guilherme. Perfeito. Falou, vai passando um filme na minha cabeça. Eu vou abrir as perguntas aqui. Vai passando um filme na cabeça e eu estava pensando no nosso ano de 2024. Um ano de muitos desafios, mas de muita consolidação. Vamos crescer bastante. Vou começar com uma pergunta aqui de uma moça chamada Daniela Mingato. Conhece? No, No. sí conozco. Conozco ser- desde que era una corretora de mucho suceso, que eu veía ela, eu ficava hasta tarde no escritório e veía ela voltar tarde a fazer ligações. Eu conhecia ela nesse contexto e eu pensava, essa pessoa sempre vai ter sucesso, porque Perfeito. faz coisas que as pessoas que a vezes têm mais dificuldades não fazem. Quer ser nosso sócio na Gorila? Eu sempre falo que em algum momento, quando eu decida me afastar do negócio corporativo, porque todo negócio corporativo tem um final, meu sonho é ser um representante da MetLife. Assim que, nesse momento, com certeza, posso evaluar ser sócio da Gorila. Já estou com a roupa de ir. Tem uma boa aqui, Pega o ó. microfone. Opa. Tem uma boa aqui. Qual que é a estratégia da empresa para ganhar mais market share nos próximos anos? Nossa estratégia de ganhar market share tem 2 pontos importantes. O primeiro, ampliar nossa base de produtos para ter mais oportunidades de vendas, para ter mais soluções para levar para nossos clientes. E a segunda forma de aumentar nosso market share é aumentar nossas distribuições. E MetLife vem aumentando suas distribuições em todos os canais o tempo todo. Vocês vão vendo que o mercado evolui e nós evoluímos junto com o mercado e todos os anos fazemos um crescimento um pouco maior do mercado. Essa é a nossa forma de aumentar nosso market share. Eu tenho uma curiosidade. Hoje vocês estão no Brasil todo?
Norte. Nós temos uma possibilidade, sim, estamos em Brasil todo, e temos a possibilidade de ter distribuidores em distintos lugares. Sim. Nossos brokers estão distribuídos por todo o Brasil, nossos acordos de distribuição são com bancos que estão em todo o Brasil, com entidades financeiras que estão em todo o Brasil, e nossas agências estão em todo o Brasil, e podem seguir estando em distintas partes do Brasil. Creo que hoje a tecnologia hace isso incluso mais simples. Guilherme, o que passou na sua cabeça para convidar uma líder de equipe grávida de 36 semanas para se tornar uma representante da MetLife? Essa é fácil. É muito fácil. Primeira coisa, nosso negócio é de longo prazo. Nosso negócio é uma construção por muito tempo. A outra parte é que eu conhecia como trabalha a pessoa de la que estamos falando. E por outro lado, algo que sempre para mim no pessoal e para MetLife sempre foi, é importante, é nós realmente acreditamos em la diversidad, en la amplitud, el rol de la mujer, y la verdad es que nós estamos convictos que queremos, ojalá tengamos muchas más mujeres grávidas trabajando conosco, asumiendo proyectos para ser representantes, porque nosotros vamos a estar ahí para acompañarlos, porque la verdad nos pone muy contentos aparte, nos pone muy contentos. Mire, você hacía un comentario anteriormente, la palabra motivación vem de motivo, de ter um motivo. Que maior motivo que ter um filho. Exatamente. Assim que mais motivado que uma pessoa que tem filho, creio que não há. Você já pensou em, lá na época de consultor, pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. A frustração, os nós, las situaciones difíciles, el headwind, el viento de frente, hacen que muchas veces uno tenga esa sensación de desistir. Eu pensé muchas veces en Por desistir. que não desistiu? Porque meu motivo era muito mais forte que esse momento e porque também eu sei que os momentos de frustração também passam e que os momentos de frustração eu vou desistir de esto e vou a passar a fazer outra coisa e você acha que nessa outra coisa não vou ter que enfrentar momentos de decisão, de dificuldade, eu vou ter que enfrentar igual. Então, minha decisão é ou eu construo uma estrutura baseada em inteligência emocional ou eu vou estar começando cada vez que me enfrente a la frustração. E a verdade que a frustração é comum. A frustração está todo o tempo. E a realidade é também que é difícil não ter sensações de cansanço. Porque às vezes você luta e algo não dá resultado. A vezes você faz um esforço e o resultado não te acompanha. A veces você dá seu melhor e a resposta não é acorde. Y en ese momento hay una voz adentro de uno que fala llega, llega, llega. Y hay otra voz que tal vez uno tenga que ayudar a crecer, que es no llega no, no llega no. Y a veces você toma un vaso de agua, a veces volta para su casa, a veces fala con alguien. Por eso son tan importantes los apoyos que você pueda ir construyendo. Una vez eu aprendi de un corretor muito bem sucedido, Fernando Ulloa. Ele me falou, ele era um grande corretor. Ele me falou, eu estou melhorando meu time. Eu preciso melhorar meu time. Eu falei, que significa isso? Não? Éramos corretores. Que significa isso? Cara, eu contratei um psicologista,
eu estou indo para a academia, eu estou cuidando da minha nutrição. E ele me abriu toda uma forma de como ele lidava com essa frustração e ele se fortalecia, por isso ele foi quem foi. Sim, é inevitável. Eu muitas vezes pensei em desistir. Eu tenho, agora essa é minha aqui, tá? Você, você levou uma vez na agência, se eu tiver errado, você me corrige aqui agora. Você levou seu caderninho dos sonhos, Uhum. caderno, pra você, Sim, foi? sim, foi. Você realizou o que estava no caderno dos sonhos? Sim, Você ainda tem ele? ainda tenho. Pode levar segunda-feira, no nosso encontro, do dia 7? Vou procurar e vou levar. Não, eu fazia tempo que não lembrava disso, mas nós tínhamos uma agenda onde o primeiro exercício nosso era colocar os sonhos, colocá-los em uma foto. A gente colocava uma foto desses sonhos, depois baixava esses sonhos a dinheiro, depois baixava esse dinheiro a vendas, depois baixava essa venda. Eso te estoy falando de un caderno del año 95. Después baixava esa venda a actividad y después quebraba esa actividad por actividad diaria. Y a mí me ensinaron que si você hacía esa actividad diaria, você iba a atingir a foto. Eu não sei se acreditei nesse momento, la verdad, não me lembro. Mas eu fiz isso com muito entusiasmo. Eu peguei uma foto de uma casa bonita, bonita, eu alugava. Uma casa bonita. E eu achei, cara, vou fazer. Tanto faz. Ou seja, vou fazer. Me falaram que eu vou fazer, vou fazer. E eu, quando comprei minha casa, lembrei disso. Porque você empieza a construir, e quando você me perguntava, o tema de desistir é, você não desiste de uma situação, você desiste de um sonho. Eu não vou deixar que essa situação mate meu sonho. Essa questão que você trouxe, né, destrinchando, eu vi um podcast uma vez, estava discutindo um pouco polêmico. Um homem muito religioso, um ateu. Ok. E ele falava assim, ele perguntou assim, cara, vamos lá, você não acredita em Deus? Tudo bem, respeito você. Embora Deus queira que você acredite nele. Eu acredito que isso talvez um dia possa acontecer. Mas vamos supor que você vai passar a sua vida inteira não acreditando em Deus. Tudo que acontecer foi obra do destino, tinha que acontecer. Não foi Deus que te ajudou, ele não existe. E você chegou lá no seu dia, no último dia, você morreu e acabou. Beleza. Morreu, acabou, não tem mais nada lá para você. Você estava certo, Deus não existe. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vivo aqui na Terra. Você vê milagres acontecendo todos os dias, em vários cantos do mundo. E você passou a vida inteira não acreditando. Quando você chegou lá e viu que Deus existia, você perdeu tudo. Você perdeu a chance de passar a vida inteira acreditando num negócio. Você perdeu toda essa jornada aqui, nessa terra, porque você não acreditou nele. E eu faço isso um paralelo com o nosso negócio. A pessoa entra aqui no nosso business, no nosso modelo, eu faço um apelo que ela acredite no que a gente está falando, nas pessoas que fizerem o caminho. Porque se chegar no final e não fizer sentido o que a gente falou, e ela ganhou dinheiro, ela não perdeu nada. Mas se ela não der a chance para o nosso modelo de negócio e chegar no final sem ganhar, ela perdeu tudo. É isso o nosso negócio. Então, só acredite. Tem 30 anos aqui nessa mesa de experiência. Com os meus 8, tadinho de mim, né? Pequenininho ainda. 38 anos de experiência nesse negócio. É muita coisa. E Guilherme, estamos chegando no final aqui. Ô, Guilherme, sabe o que eu queria saber? Sim, claro. Quais são os seus planos? Mais 30 anos de MetLife? Olha, Aí depois você aposenta. Mais uns 30 vai estar o quê? Com 40? 48. Mais ou menos. Aí aposenta. Mais ou menos. Olha, eu já faz tempo que não estou fazendo para mim planos linkados com a idade. Sobretudo porque estou virando velho. Então, eu não quero que meus planos tenham uma conexão com uma faixa etária. Eu, se
estou fazendo planos com minha sensação de experiência, de lo que eu quero experimentar. Então, o que é o que eu quero experimentar nos próximos anos? Primeiro, eu quero me manter atualizado. Eu quero me manter ativo. Eu quero me manter sentindo que eu ajudo a algo e a alguém. Uhum. Essas são as coisas que me atraem mais hoje e que orientam o que eu quero fazer. Eu sou super grato. Eu cheguei a qualquer coisa que haja chegado por muitas pessoas que me ajudaram em diferentes situações. E eu acho que ninguém é autogestionado. Não existe isso. Havia pessoas que me ajudaram em qualquer posição, pessoas que me lideraram, incluso muitas pessoas que me ajudaram, pessoas que eu estava liderando nesse momento. E realmente me han ajudado. Eu tenho vontade de ajudar. Uhum. Eu tenho vontade. É que para mim, algo que tem fantástico este negócio, que eu achei que foi algo que me apaixonou, eu acho que é muito difícil prosperar em um negócio que seja tão win-win, todo mundo gana. Ou seja, você ajuda as pessoas a resolver um problema gravíssimo de sua vida. Ok. Por isso, você talvez lidera alguém que por fazer isso muda a sua vida. E você muda a sua vida. É win-win. Ou seja, por que eu vou deixar de fazer isso? Então, eu amo isto que faço. E eu gosto de estar próximo do cliente, gosto de estar próximo da companhia, gosto de estar próximo de nossos parceiros, eu gosto. Como me enxergo? Me enxergo tentando estar vital, estar ativo e estar tentando ajudar a alguém. O sea, creo que quando você realmente ajuda a alguém, cria prosperidade a partir de isso. Então, isso é o que enxergo. Depois, em termos temporais, não tenho muita... Não quero orientar-me... Mas você tem vontade de fazer alguma coisa que você ainda não fez? Profissionalmente ou pessoalmente? Os dois. Olha, tenho 1 milhar de coisas que ainda não fez e que gostaria de fazer. Muitas coisas, muitas coisas. Eu sou uma pessoa curiosa e eu enxergo, parece que estivesse descobrindo agora, eu enxergo o YouTube, eu falo, nossa, se eu hubiera acessado, porque você tem tanta Nossa, as crianças podem te educação. ajudar. Não, mas tem tanta educação. Você quer aprender qualquer coisa. Eu adoro cozinhar. Adoro cozinhar. Eu cozinho todos os dias. E eu adoro cozinhar. E você pode fazer a pergunta que quiser. Você pode falar, o outro dia, agora vou me encontrar com minha filha mais velha, que sempre nos encontramos uma vez ao ano. A gente se encontra em algum lugar do mundo e faz uns dias de estar só juntos, nós dois. E eu faço isso com as duas meninas, depois viajo com minha mulher. Mas agora nos vamos encontrar em Marrocos. Então, eu já comecei a viajar a Marrocos muito antes de chegar a Marrocos, eu não conheço Marrocos. Então, o outro dia eu queria, ok, quero fazer um tagine marroquí. Você entra no YouTube e você tem 500 receitas. E eu falo, uau! Então, eu tenho muitos interesses e eu gostaria de seguir aprendendo. Eu acho que há muitas coisas que eu não posso fazer. Há muitas pessoas que precisam de alguma ajuda. E eu gosto do que faço. Eu gosto de tentar ajudar a MetLife a cumprir seus sonhos enormes que tem no Brasil. E eu gosto de ajudar a nossos parceiros a crescer. Para mim, quando vejo o que está acontecendo com Gorila, o que está acontecendo com um monte de outras parcerias, de outras representações que eu conheço desde quando começaram o primeiro sonho, eu fico super lleno de orgulho com isso e super empolgado e com mais vontade de ajudar. Se eu pudesse, faria mais coisas. Que mais poderia fazer para que eles prosperem? Porque, não sei, me gera uma sensação de muito orgulho. Legal. Semana retrasada você me perguntou o que você poderia fazer para me ajudar, né? Acho que hoje mais nada, assim.
Você contribui demais, assim, a gente precisa trabalhar Uma muito. culinária, poderia ser. Poderia convidar a gente pro churrasco. Sabe que eu sou Sem argentino amígdala, atípico. sem rim. Não, mas eu não sou Sem bom de morcilla. churrasco. Sem Eu, não... morcilla, sem Ele amígdalas e gosta, sem ele rim. come. eu como. Amígdalas e rim, não, obrigada. Ah, não, mas sensacional. Bem feitas. Rim não gosto muito, Não, não. eu passo. Guilherme, Mas o resto sim. para finalizar aqui, por que se tornar um parceiro da MetLife? Porque é óbvio. Porque é óbvio. Porque você vai acessar a uma plataforma de produtos muito boa. Muito boa. Porque você vai trabalhar em parceria com uma empresa extraordinária e com uma empresa profundamente honesta em lo que quiere ofertar para seus clientes e profundamente cuidadosa de lo que faz. Porque vai acessar a grupos de formadores profissionais que vão a deixar seu melhor para ajudar você a contribuir ajudando a você a formar seu negócio. São razões incríveis, porque você vai prosperar ajudando a sociedade. O sea, é óbvio. Se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer ser útil para sua família, para você, para o Brasil, você tem uma oportunidade. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Não, adorei. Você tem alguma pergunta pra gente? O que vocês estão enxergando como oportunidade para nós, como MetLife, poder ajudar melhor a vocês e a todos os nossos parceiros? Se eu tivesse que escolher um ponto, eu acho que eu já te falei isso algumas vezes, é que você já está trabalhando nisso, eu gostaria que a gente falasse mais dessa carreira. Eu gostaria que a gente tivesse mais momentos como esse, Sim. que a gente pudesse divulgar essa missão que é proteger pessoas, que a gente pudesse trazer grandes exemplos como o Iago veio aqui mais cedo, como a Gabi já veio aqui, a Dani já veio aqui, outros grandes do mercado já estiveram aqui, não quero me estender para não esquecer ninguém. A gente precisa falar disso aqui. Nesse exato momento eu sei que tem milhares de pessoas esperando a nossa ligação para fazer uma movimentação de carreira e vir trabalhar no negócio mais próspero que existe hoje no mundo, que é atuar com seguro de vida. Ainda é uma carreira que as pessoas não têm muita noção, né? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, Mas ainda isso é muito engessado, as pessoas ainda têm um certo preconceito, né? Ainda elas têm muito que entender, né? Sobre a carreira. Há muita coisa que podemos fazer, incluso juntos. Eu acho que aí é um desafio tanto da MetLife como de nossos parceiros de fazer ações juntas e difundir muito mais para o mercado o que é a oportunidade, como se tornar um parceiro de sucesso, como lograr construir um negócio de longo prazo a partir de distribuir e fazer algo tão bom para a sociedade. E assim, o marketing esse ano está excelente, assim, Me alegro. tanto no que tange comunicação quanto ações também, patrocinando grandes festivais, camarotes em grandes locais de eventos, colocando o nome da MetLife nos lugares próprios. Não fui. Preciso ir para saber. O segundo reclamo. A gente vai começar a convidar você. Né? Em vez de ele. Não dá para eu saber assim. Não fui em nenhum camarote para saber se é verdade. Quando te falei de ajudar, não era desse jeito. Não, aí você vira. Mas tá incrível. Assim, todas as campanhas. O jeito, amanhã teremos um evento assim. Amanhã teremos nosso evento de corretoras já que vão. Meu terninho novo. Já tem seu terno novo? Ok. Olha, são mais gastos, não? Só para que você registre. Gasto de quem? Gasto dele. Gasto dele. Mas você consiga se desquitar. Eu tenho uma minha reivindicação aqui, né? Porque a
a gente tinha que levar o cônjuge, né, nas convenções. Eu Levar, não falei, eu falei falou não. que tem que levar o cônjuge na Não fui eu, convenção não fui para... eu, hein? Não falou Não você? fui eu, Nós, mas aceito, né? Mas não fui eu. olha, as convenções são um evento sensacional e sempre se están evoluindo y ahora para algunos casos estamos olhando para las parcerías y demás. Às vezes tem a ver con cómo nós queremos difundir y Perfeito. cómo queremos hacer ese reconocimiento y cómo queremos llegar a todos nuestros parceros con oportunidades que puedan participar, porque también las convenciones son un espacio muy bom para as pessoas ter conversas de negócio com outros conhecerem, né? campeões. Falei exatamente acho. a mesma coisa. Eu acho. Sabe que eu falo, eu acho que todas as pessoas que trabalham neste negócio, todas conseguem pagar uma viagem internacional a um lugar incrível, todas, porque justamente o negócio é muito próspero. Lo bom é que você, uma convenção, não la pode comprar. A convenção você ganha. Então, há um doble efeito, um efeito duplo. Primeiro, o reconhecimento de ganhar um objetivo e, por el outro lado, ter um momento para dividir com outros campeões, onde você vai aprender muito com isso. E esses são espaços entre os campeões que Eu funcionam acho muito bem. agora, muita gente vai, meu Deus do céu, vão me cancelar. Mas eu não acho que tem que pagar para cônjuge. Eu não sou a favor. Nossa. Olha o programa institucional. Vou ser cancelada pelas esposas, Eu- pelos eu- maridos. Eu não acho. Você sabe que Eu vou ser cancelada agora pelas esposas de vários. Mas não acho. Mas eu acho que talvez seja interessante, talvez, alguma outra coisa, por exemplo, um hotel no interior do país, e aí promover para algum outro tipo de campeonato, e aí sim vão algumas famílias com os filhos, fazer alguma coisa menor. Aí sim, entendeu? Reunir, Legal. sei lá, 20 consultores com as suas famílias, esposas, filhos, ou maridos, filhos, fazer uma coisa menor. Aí eu acho legal, interessante, mas não uma convenção. Acho uma coisa. você sabe, Aí eu acho legal, mas da convenção eu não sou a favor, não. você sabe que nós temos muitos formatos de parcerias, ¿no? Y eso también es un punto que hay que tener en cuenta. Tenemos algunas parcerías que es un corredor, otras parcerías que son socios, representaciones y subrepresentaciones que Então. son más, son varias pessoas. Então, a gente lo que está fazendo es reconocimiento sobre as empresas. Y as empresas consiguen escolher quiénes son as Uhum. pessoas dentro de esa parcería que pueden asistir a esos eventos. Nosotros damos esa libertad para que los socios escolhan Sim. y también nos entendemos que detrás de un socio hay una persona. Uhum. O sea, além de que, no, mas es una empresa. Sí, es una empresa, mas esas empresas, los socios son personas. Y entendemos ese valor que tiene para la propia persona socia de esa parcería, ver y compartilhar con sus próximos ese evento. Y hemos ido incorporando algunas acciones donde los socios pueden convidar a algunas personas y creo que vamos a seguir evoluyendo para ahí. Sim. Creo que lo importante es ese camino evolutivo. Ese camino evolutivo es lo que nos lleva a todo el tiempo ir, como decía Ricardo, de 100 para 1000 o de 10 para 100, dar esas evoluciones que son importantes. Y el reconocimiento es central en nuestro relacionamiento con nuestros parceiros. Muito bom. Pessoal, super obrigado. Para mí es una obrigada. honra estar con vocês hoje y disfruté mucho este espacio de conversa. Me hicieron lembrar de cosas de hace mucho tiempo. Lembré de mi velha foto en mi agenda del año 95 y eso fue muy legal y soy muy grato de poder estar aquí con vocês. Muito obrigado. Obrigada, foi muito legal mesmo. Pessoal, encerramos aqui mais um episódio do podcast Tô Seguro. Até a próxima.